Eu sou o pastor Walter de Oliveira e você está no programa Prosperando. E antes de qualquer coisa, quero desejar uma semana tremenda, poderosa, abençoada, repleta de realizações na sua vida. Se você já nos segue, ótimo. Deixa o seu like aí, porque no final você acaba esquecendo. Então coloca aí o seu like, se não é inscrito, se inscreva. Quero pedir também que você compartilhe esse programa com muita gente, seus amigos. E eu quero declarar em nome de Jesus que essa semana será poderosamente abençoada. Nós estamos num novo formato e hoje nós vamos continuar aquela palavra tremenda sobre o embaixador que a gente começou na semana passada. A gente vai continuar. Nós vamos para os nossos comerciais e voltamos já já. Não sai daí. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Olá, estamos de volta e eu quero continuar aquele tema tão tremendo que nós falamos na semana passada. Quem nós somos? A maioria das pessoas tem uma imagem extremamente deturpada de si própria. Não sabem quem são, a que foram chamados, por que estão aqui, para onde vão, não tem ideia. E a gente começou a falar sobre nossa posição em Cristo. O que Jesus fez por nós. E eu disse, e vou repetir, Deus sabe quem você é. O inimigo também sabe. O grande problema é que você não sabe. E porque não sabe, não toma posse dos direitos que são seus, que foram conquistados lá na cruz por Jesus Cristo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, eu quero continuar. Eu abordei um tema, né, na semana passada e eu queria dar continuidade. Eu falei assim, o embaixador americano, não é, ele recebe de quem? Do governo americano. Em que moeda ele recebe? Em dólar. Por que eu estou te falando isso? Porque a maioria das pessoas não sabem o valor do dinheiro que chega à mão delas.
A maioria não tem nem ideia. E eu queria falar com você uma experiência que eu tive há muito tempo atrás. Parece até uma brincadeira, mas isso aconteceu de fato. Eu viajo muito, né, dando seminários de área financeira, de libertação na área financeira, no Brasil todo e fora do Brasil também. E por causa dessas viagens, às vezes, quando os meus filhos eram pequenos, eu me ausentava muito. Não é? Às vezes ficava uma semana, às vezes ficava 15 dias, quando ia para fora do país, até um mês fora. E deixa eu falar uma coisa para você, não importa onde você esteja, eu já estive nos melhores hotéis no mundo, fiquei hospedado. Vou te dizer uma verdade, o melhor lugar é a sua casa. Não importa onde você esteja, o melhor lugar é a sua casa. E eu me lembro quando eu retornava, morrendo de saudade. A minha esposa ia me buscar no aeroporto, e numa dessas buscas, né, dessas voltas do exterior, eu estava morrendo de saudade e ela chegou lá e eu já fui abraçando aquela coisa toda, entramos no carro. E eu me lembro dessa cena, ela disse assim, bem, quando a esposa vem, né, ô benzinho, você segura as pontas aí. Eu falei, fala querida. Ela disse, eu estava precisando fazer umas comprinhas. Eu olhei e o supermercado estava logo à frente, eu falei, olha o supermercado aí, ela rapidinho entrou no supermercado. E eu me lembro que quando desci, já fui abraçando ela, a hora que a gente foi entrar no supermercado, ela me segurou pelo braço e disse assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, fala, querido, o que foi? Ela disse, posso comprar tudo que eu quero? E eu, inocentemente, falei, pode. Para que eu falei isso? Ela entrou no supermercado, em vez de pegar um carrinho, ela pegou 2. E entrou no supermercado comprando assim, só o estritamente essencial. Você sabe o que é só o estritamente essencial? Aquelas coisas que não podem faltar na sua casa, porque se faltar você morre de fome. Queijinho, danoninho, chocolate, sabe essas coisas extremamente essenciais, tem que ter na sua casa. Ela foi comprando e foi enchendo o carrinho. E eu, como todo bom marido, fui atrás, clamando a misericórdia de Deus, como todo bom marido. Não é? E ela foi, cá entre nós, todo marido tem uma calculadora na cabeça, todo marido é bom de conta, e eu não sou diferente. Ela ia colocando e eu, misericórdia, Senhor amado, Jesus, eu fui somando. Ela encheu o primeiro carrinho, encheu o segundo carrinho. De repente ela vira para mim e fala assim, posso continuar? Meu Deus, eu olhei para aqueles 2 carrinhos lotados, eu falei, querida, você não acha que a gente já tem tudo que precisa? Ela falou, tá bom, então fomos para o caixa. Não me pergunte que moeda era. Não me pergunte, eu não lembro. Cruzeiro, cruzado, cruzeiro real, não sei. Mas eu lembro do que estava marcando lá. Estava dando 30 mil, não sei, cruzeiro, cruzado, alguma coisa. Isso era um dinheirão. Eu falei assim, Senhor amado, 30 mil reais. Eu falei, puxa, eu estou chegando agora, estava lá pregando a palavra e agora eu vou... Bom, fomos para o caixa. O caixa começou, né? Aquela coisa e tal. E eu fiquei lá atrás, na intercessão, fiquei lá orando. Falei, Deus, tem misericórdia, eu sou teu servo, estava lá pregando a tua palavra, o senhor sabe o que eu estava fazendo. Estou lá. De repente, quando eu olho no visor, quando terminou, quando eu olhei, gente, se eu tivesse problema de coração, tinha caído duro. Com certeza absoluta, tinha caído duro. Eu tinha calculado 30 mil. Sabe quanto estava dando? 121 mil, 4 vezes mais. Eu disse, Deus, eu não sou tão ruim de conta assim, não é possível. E aquilo, eu fiquei desnorteado. A moça do caixa virou para mim e falou assim, não, senhor, não é 121, não. Eu falei, não, e quanto é? Ela disse,
é 12.100. Eu tinha visto a vírgula errada. Estava naquele processo de mudança de moeda, né? Eu vi a vírgula errada. Quando ela disse 12, na hora eu disse, calma aí. Tudo bem que 121 é muito, mas 12 também é muito pouco. Entenda só. Antes eu estava brigando porque era muito. Agora eu estava brigando porque era pouco. Eu disse, não, moça, você deve ter feito alguma coisa errada, você apertou algum botão de desconto errado aí. Eu falei, olha esse tanto de compra, você acha que aqui só tem 12 mil? Aqui tem 30 mil, eu fiz a conta. Ela disse, não, tal. E eu comecei a discutir com ela, quase forçando a passar tudo de volta. Foi quando Deus falou comigo dentro do supermercado. Ei, quem você é? Ele me mostrou aquele monte de caixas. Ele disse, ei, quem você é? A única resposta que me veio, a única, foi, eu sou embaixador. A única resposta que me veio foi, eu sou embaixador. Meu irmão, deixa eu falar uma... E Deus falou comigo, o seu dinheiro é diferente do dinheiro deles. Porque os outros não sabem o valor do dinheiro que chega à sua mão. E muitos cristãos também não. Deus falou assim comigo, com o seu dinheiro você consegue comprar muito mais do que eles compram. É por isso que você não entende, porque o seu chefe ganha mais do que você. E tem um carro pior do que o seu. Os filhos dele não se vestem tão bem quanto os seus. A casa dele não é tão ajeitada quanto a sua. É porque o dinheiro que chega à sua mão, não importa o nome que ele tenha, o dinheiro que chega à sua mão, ele vem do Senhor. Assim como o embaixador americano recebe do governo americano, nós recebemos diretamente de Deus. Talvez você não saiba quem... Volto a repetir, você não sabe quem você é, a importância que você tem, o valor que você tem para Deus. Você é embaixador, representante de Deus. Outra coisa que me chama a atenção é a questão, se houver uma pandemia, sei lá, dengue, cólera, qualquer coisa, não importa. Eu disse, o embaixador americano não vai comer o que nós comemos aqui, a comida que nós comemos, a água que nós bebemos. Aí você me pergunta, mas pastor, então de onde virá comida para ele? Que comida ele vai receber? Algum tempo atrás eu estava no aeroporto de Manaus. Eu vi o avião da Força Aérea descendo, trazendo tudo lacrado, esterilizado, né? Alimento lá, porque quem é responsável pela alimentação do embaixador americano aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo é o governo americano. É o governo americano. Então, se faltar, na sua casa não vai faltar. E vou um pouquinho além. Aí você fala, pastor, mas como assim? Eu vou receber alimento de Deus dos céus? Deixa eu te contar algumas experiências, alguns textos bíblicos, né? E eu poderia relatar algumas experiências, várias pessoas têm me dado testemunho ao longo desses anos todos, mas deixa eu te dar só uma referência bíblica. Lembra de Elias, quando estava lá na caverna? Quando estava na caverna, não tinha comida em lugar nenhum, há uma seca tremenda, uma fome tremenda naquela região. Mas para o profeta, todos os dias, de manhã e à noite, vinha lá um boinguezinho, né? Um corvo, trazendo carne e pão fresquinhos. Se não tinha carne e pão em nenhum lugar, de onde vinha aquela comida? Do céu. Lembra no deserto, o povo de Deus, 40 anos no deserto, ninguém planta, ninguém colhe no deserto.
não é verdade? Ninguém planta nem colhe, mas todos os dias o povo de Deus abria a porta da tenda. E o que é que tinha lá? Maná. De onde vinha o maná? Do céu. Lembra quando o povo teve sede? De onde Deus tirou água, né? Deus disse para Moisés, vai lá e fere a pedra. E ele vai lá e da rocha brota água. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Não importa onde você esteja e em que situação for, assim como Deus é responsável pelo embaixador americano em qualquer parte do mundo, Ele é responsável por você e vai suprir em glória, por Cristo Jesus, cada uma das suas necessidades. Volto a repetir, Deus sabe quem você é, o inimigo também. O problema é que você não sabe. E porque não sabe, não usufrui, não toma posse. Outra coisa, o embaixador americano, na questão de segurança. Quando ele anda na rua, né, você acha que ele anda morrendo de medo? Claro que não. Ele tem seguranças em volta dele. Quando ele vai para o trabalho, você acha que ele vai de ônibus lotado? Claro que não. Ele tem o carro da embaixada, geralmente o carro blindado, né, da embaixada. É desse jeito. E eu me lembro que Deus começou a falar comigo. E eu sou de São Paulo, né, nascido e criado em São Paulo. E eu morei vários anos no caminho que fica entre o aeroporto e o centro da cidade. Quem conhece São Paulo sabe que em São Paulo a coisa trava. Para. Que horas? Qualquer hora do dia está travado, tudo parado lá. Mas eu reparei uma coisa. Quando chegava uma comitiva presidencial, os batedores vinham na frente, e não importa o trânsito lotado, não importa. Os batedores iam com aquelas motos, né, paravam no cruzamento, fechavam o cruzamento, aí iam no cruzamento seguinte, paravam, e quando a comitiva chegava, ela passava como se não houvesse nada. Incrível isso, né? Ela parava como se não houvesse nada. E aí Deus começou a me fazer lembrar. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, diz assim, que nós fomos feitos para Deus. Jesus nos fez para Deus. Reis e sacerdotes. E eu fico pensando que de manhã, quando você sai de casa para ir para o seu trabalho, para ir para a igreja, para fazer uma viagem, não importa o quê. Quando você sai, lá em algum cruzamento da vida, o inimigo coloca lá um demôniozinho safado, só para poder bater no seu carro, só para poder assaltar você. Quem mora em cidade grande sabe disso, né? O perigo de se parar num cruzamento. Então, eu fico pensando, quando você chega lá, né, aquele demôniozinho doido para assaltar você, os batedores celestiais chegam lá e fecham o cruzamento. Fecham o cruzamento. E eles dizem assim, agora ninguém passa. Porque a Bíblia diz que eles guardam a nossa entrada e guardam a nossa saída. Olha que tremendo. E aí, você vai, você volta, vai à igreja, volta, faz a viagem, volta. E não aconteceu nada. Por quê? Porque todo tempo tem seguranças celestiais guardando você. A Bíblia diz que eles acampam ao nosso redor e nos livram de todo mal. A gente vai dar uma paradinha aqui, vamos para as nossas mensagens, mas eu volto logo. Essa palavra não terminou. E eu quero que você saiba da conclusão dela daqui a pouquinho.
Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família é... Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. No www.gov.br é assim, clicou, encontrou mais de 750 serviços do governo de Goiás. Simples, online, expresso. É simples, é online, é expresso. A qualquer hora e lugar é expresso. Precisou resolver, consultar, deixa ver. Tá na palma da mão, é expresso. 2 milhões de goianos já usam e aprovam o Expresso. Vem fazer parte. Acesse agora e aproveite. Expresso. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Estamos de volta. Eu volto a pedir. Se você não deu o seu like ainda, deixa o seu like aí. O que custa? Vai lá. Deixa o seu like aí. Né? Coloque o seu comentário também. Tá gostando? Diga se está gostando. Se não está gostando, diga, né? Desse novo formato. Diga se você está gostando ou não. Deixa o seu comentário aí. E use esse espaço de comentários também para... fazer pedidos de oração. Isso, nós temos uma equipe de intercessores que vai estar orando por você. Então, aproveite para deixar o seu pedido de oração aí, não é? E se você quiser também, na sua igreja, um seminário sobre libertação na área financeira, um seminário completo, você pode entrar em contato conosco, não é? Aí está o nosso, no rodapé, o nosso número, né? O código é 62, né? 98308-7099. Vou repetir, o código é 62 98308-7099. Podemos ministrar aí um seminário de libertação financeira na sua igreja. Mas vamos voltar ao tema que nós estávamos tratando. Bem, eu disse, né, que os anjos foram lá, fecharam o seminário, você vai, você volta, você faz o que você tem que fazer, porque todo o tempo tem espíritos ministradores. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores a nosso serviço, estão lá trabalhando, guardando nossa entrada, guardando a nossa saída, não é? E aí você fala assim, pastor, é bonito, né? Eu vou te dar não só bonito, vou te dar um exemplo bíblico disso que eu estou falando. Lembra de Daniel? Você lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra dessa história? O rei Dario, quando foi
influenciado pelos inimigos de Daniel, e faz uma lei que obriga Daniel a ir para a cova dos leões. Eu fico pensando, quando Daniel está descendo a cova, descendo os primeiros degraus, eu imagino que lá no céu Deus tenha chamado os seguranças celestiais. Por isso que eu digo, tudo que o embaixador tem, a gente tem também de direito. Ele chama os batedores celestiais e diz assim, o nosso embaixador, o nosso reizinho, não é porque a Bíblia somos reis, sacerdotes, o nosso sacerdote está descendo a cova dos leões, lá Daniel descendo a cova dos leões, né? Alguém desce lá para fazer a segurança dele. E eu imagino o anjo descendo, chega antes de Daniel. E eu fico imaginando os leões olhando para aquela cena, né? Daniel descendo, aquela carne fresquinha descendo. Eu acho que tinha leão que já estava dando graças pelo alimento. Graças a Deus, hoje a gente vai comer. Mas eu fico pensando também que quando o anjo chega, o anjo diz assim, ei, olha aqui para mim. Porque os leões estavam preocupados com Daniel, né? Anjo não dá para comer. Daniel tinha aquela carne fresquinha, não vamos comer agora. Né? E o anjo fala assim, ei, olha aqui para mim. Ele diz assim, não, agora a gente vai jantar, agora depois a gente conversa. Ele diz, não, eu tô com uma ordem de Deus aqui, ordem de Deus agora, na hora da janta. Exatamente. Ele diz assim, então fala logo, porque a gente já vai comer. Ele falou, olha, é o seguinte, Deus mandou decretar jejum. Jejum agora? Nós já estamos de jejum há quanto tempo? Eu fico imaginando, né? Os anjos dando a ordem, os leões saindo. Eu acho que nem Daniel entendeu o que estava acontecendo. Eu acho que Daniel olhou para ele e falou assim, gente, será que eu estou tão mal assim? Nem leão está querendo. E eu fico pensando, né, que passa a noite ali, eu imagino que Daniel deve ter afofado a juba do leão, né? Porque o leão não fazia nada mesmo, o anjo estava lá para garantir. Ele afofa, deita, dorme. E o rei? O rei que não conseguiu dormir a noite toda. De madrugada ainda, ele vai lá e ele diz, ei, Daniel, será que porventura você ainda estaria vivo? E Daniel grita lá de dentro, vive, rei. Vive, Daniel, vive o Senhor para sempre, perdão. Né? Ele falou, como é que é? Ele diz, o Deus que eu sirvo mandou o anjo. E eu tô, você está vivo? Eu estou. Sai para fora, Daniel. E Daniel, com a maior tranquilidade, vai saindo para fora. E eu imagino, isso não está na Bíblia, eu imagino que quando Daniel está saindo, ele vai saindo tranquilamente, mas o anjo vem atrás fazendo a segurança. E quando Daniel sai, isso também não está na Bíblia, eu imagino que o anjo voltou lá e disse assim, gente, acabou o jejum. Os próximos são de vocês. Leia a Bíblia e veja o que aconteceu com os que vieram depois de Daniel. Nem chegaram ao fundo. Foram estraçalhados. Por quê? Porque não havia mais seguranças. Quantas vezes você já entrou e saiu da cova de leões e nem percebeu? Aí você me diz, não, pastor, não, pastor, comigo o inimigo nunca tentou nada. É mesmo? Engano seu. O salmista diz, ora diga a Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, nossos inimigos já nos teriam engolidos vivos. O diabo já tentou te destruir muitas vezes, mas não conseguiu. E deixa eu te dar uma palavra, não conseguiu, nem vai conseguir. Mas deixa eu te completar também, mas vai continuar tentando. Ele vai continuar tentando todo o tempo. Esse é o trabalho dele. E se você pudesse elogiar o serviço do diabo, ou elogiar o inimigo em alguma coisa, elogie o trabalho dele, porque ele faz muito bem feito o seu trabalho. Ele veio para matar, roubar e destruir.
E ele está tentando o tempo todo, ele já tentou te destruir muitas vezes e vai continuar. Mas nunca conseguiu, nem vai conseguir. Por quê? Porque o tempo todo tem seguranças celestiais em volta de você. Eles acampam ao seu redor e te livram de todo o mal. Volto a repetir, você precisa saber quem você é, a autoridade que você tem. Muita gente está sofrendo, e vou dizer uma coisa, sofrendo desnecessariamente. Quando Paulo escreve essa palavra, quando Paulo coloca essa palavra embaixador, não é porque Paulo queria te impressionar, não. Até porque Paulo é um cara extremamente culto. Ele sabia o valor das palavras. E mais, quem inspirou Paulo foi o próprio Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus sabe o que significa ser embaixador. Você não tem ideia da autoridade, do poder que Deus te deu, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Você recebeu poder para usar o nome de Jesus. Quando você fala com a autoridade de embaixador, você fala em nome de alguém, em nome de um governo. Quando o embaixador é recebido por um presidente, ele está falando em nome do governo dele. O presidente o recebe, não é, com autoridade de governo. Ele fala em nome de um governo. Quando você ordena no mundo espiritual, você está falando num mundo que sabe o poder e a Bíblia diz que o diabo sabe o poder e a autoridade que há nesse nome, o nome que é sobre todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Use o poder que você tem. Talvez muitos de vocês aí estejam desiludidos. Essa é a verdade. Muita gente acha que não é ninguém, não é nada. Não sei para que nasci, não sei para que vivo. Parece que uma vida insípida, uma vida que não tem sentido, sem sabor. Não é? Ele fica questionando e olhando para as circunstâncias e não consegue vencer. É porque ele nem sabe quem é. Alguém um dia me contou uma história. Uma história só, pode ter até um fundo de verdade, eu não sei. Mas é só uma história. Um mendigo ficava o tempo todo numa encruzilhada, né? Na entrada da cidade era uma encruzilhada de caminhos ali, e ele ficava ali, era o ponto onde ele ficava mendigando o tempo todo, ele ficava ali, e ele passou a vida ali, mendigando. E um dia ele morre, e alguém sabe quem são seus parentes? Não. E aí o que nós vamos fazer? Vai enterrar onde? Alguém sugeriu, ele passou a vida inteirinha sentado em cima dessa pedra aí, né? Enterra ele aí. Essa pedra fica como lápide, né? Como marco aí do túmulo dele. E resolveram tirar a pedra para cavar ali um buraco para enterrar o mendigo. E qual foi a surpresa do pessoal quando, cavando, encontraram um tesouro, um grande tesouro. E alguém diz, como isso é possível? Como alguém pode passar uma vida inteira de mendicância sentado em cima de um tesouro? Quantos cristãos estão passando por uma vida totalmente sem sentido, vazia, porque não sabem quem são, não sabem a autoridade que têm, poderiam ordenar no mundo espiritual e as coisas acontecerem. As coisas primeiro acontecem no mundo espiritual, né? E quando elas acontecem, depois elas se materializam. Quanta gente poderia tomar posse de bênçãos que são suas, mas ele nunca tomou posse, nunca agiu nesse sentido, né? Porque não sabe quem é. E hoje eu estou te dando uma palavra. Paulo diz que somos embaixadores da parte de
Cristo, representamos o Senhor Deus aqui nessa terra. Eu queria instigar você a mudar a sua vida, mudar a sua história. Toma posse do que já foi conquistado. Ah, pastor, mas será que é direito meu? Se você já tem Jesus, se você não tem, então eu queria dizer, receba-o. Aceite-o como seu Senhor e seu Salvador. É o que você precisa fazer. Se você ainda não o tem como Senhor e Salvador, tenha. Porque se você o recebe, a você é dado o poder de usar o nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus, é embaixador de Deus. Você representa os interesses de Deus aqui na terra. E eu queria desafiar você a tomar posse, a viver isso. Você não está vivendo. Ei, tem uma vida que você não está usufruindo e está à sua disposição. Em Cristo você tem direito a viver essa vida. Eu queria conclamar a você a fazer isso. Eu queria dizer, toma posse. Se você ainda não recebeu, receba-o agora. Diga, Senhor, entra na minha vida. Arrependa-se dos seus pecados e diga, Senhor, hoje eu estou recebendo o Senhor como meu Senhor e Salvador, arrependido dos meus pecados e agora vou viver uma nova vida com o Senhor, dirigindo a minha vida, dirigindo a minha história. Eu vou viver aquilo que o Senhor já conquistou para mim. A bênção, a graça, o poder, a autoridade que o Senhor já conquistou para mim. Eu estou desafiando você a viver isso. Eu queria orar por você. Eu queria abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Aí onde você está. Se você puder, feche os seus olhos. Né? Deus, eu abençoo este jovem, esta jovem. Eu abençoo este homem, eu abençoo esta mulher. Que talvez tenha vivido por tantos anos uma vida sem sentido. Uma vida inóspita. Sem produzir nada. Pai, às vezes se questionando por que eu nasci, por que eu vivo. Uma tristeza que não cabe no seu coração. Mas hoje, Senhor, Ele conhece a Jesus Cristo, rende-se a Cristo Jesus, recebe-o como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero declarar em nome de Jesus o início de um novo tempo, o início de uma nova fase, o início, Senhor Jesus, de algo esplendoroso, maravilhoso, Senhor, um sentido de vida que Ele nunca sonhou em poder ter. Eu ministro uma vida abençoada, próspera, feliz, ao lado da sua família. Pai, eu o abençoo com toda sorte de bênçãos. Eu declaro em nome de Jesus que a tua mão poderosa estará sobre ele, Senhor. Coloca anjos guardando, assim como os anjos foram guardar Daniel na cova dos leões. Guarda-o de toda seta maligna, de toda interferência, de toda influência do mal. Pai, que a sua vida seja blindada, guardada no Senhor como verdadeiro embaixador. Que ele viva as tuas promessas. Que ele viva um novo tempo. É o que eu desejo. Em nome de Jesus e para a tua glória, Senhor. Amém. Amém. A gente vai para as nossas mensagens e voltamos já já. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à VitaLux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar,
além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Olá, nós estamos de volta e só para completar, na semana que vem eu vou dar o fechamento desse tema. Não termina aqui ainda não, e você vai tomar posse de bênçãos e de vitórias que são suas. E já vamos começar um novo tema também, né? Você vai se deliciar com o que nós vamos trazer aqui para você na semana que vem. Então estou te desafiando a convidar outras pessoas. Convide outras pessoas. Não deu o seu like ainda? Dê o seu like. O que você está esperando? Dê o like aí, não é? Comente e use o espaço dos comentários também para fazer pedidos de oração. Quer que ore por você, por sua família? Nós vamos estar orando por abertura dos seus negócios, vamos estar orando. Coloque aí, né? E vou dizer, você que é pastor, você que está nos ouvindo, né? Se você tem sua igreja, você gostaria de levar um seminário de libertação sobre a área financeira, temos ministrado no Brasil todo já por 35 anos. Né? Não é algo que começou agora, nós estamos caindo de paraquedas. Não, há 35 anos estamos ministrando uma palavra de libertação. Centenas, milhares de pessoas têm sido abençoadas, têm tido suas vidas transformadas pela ministração dessa palavra. Então, leve para a sua igreja esse seminário também, pode entrar em contato conosco, eu já coloquei o nosso celular, o nosso WhatsApp, você tem contato diretamente comigo, o código é 62983087099. Vou repetir, 62, o código 983087099. Você pode levar para a sua casa, você pode falar conosco, você pode estar levando algo que vai ser transformador para a sua igreja, não é? Na semana que vem nós vamos continuar e eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, poderosa, que Deus abençoe, tremenda, rica, poderosamente, em nome de Jesus. Nos siga também nas nossas redes sociais, Pastor Walter Oliveira, você vai lá no nosso Instagram, né? Vai ser uma alegria tê-lo conosco. Que Deus te abençoe, rica, tremenda e poderosamente, em nome de Jesus.